Exorto Salvador na sepultura, mas com poder vigor ressuscitou. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9 ao 13. Assim diz a Palavra do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Deus fez o que mais ninguém é capaz de fazer. Realizou algo inacreditável. Mas mesmo assim, os discípulos não creram. Deus levantou Jesus da morte para não mais morrer, para viver para sempre. Ainda assim, eles não creram. A vitória sobre a morte comprova a veracidade de tudo o que nosso Senhor fez. Ensinou, prometeu. Ele é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por causa da ressurreição de Jesus, hoje, há esperança de salvação eterna para todas as pessoas. Mas é necessário crer. Segundo a previsão de Jesus, depois da tristeza da cruz, haveria a alegria da ressurreição. Haveria a alegria do reencontro com seus discípulos. A ressurreição aconteceu, derrotando para sempre a morte. Porém, a reunião com alegria plena com os seus seguidores demora para acontecer, por causa da descrença. Por 2 ocasiões, Jesus aparece a membros do grupo dos seus discípulos. Mas a cada relato que ouviram, preferiram não crer, não refletir, não acreditam na notícia maravilhosa, não acreditam naquilo que vai lhes dar esperança, naquilo que os motivará a enfrentar sem medo a própria morte. Além do túmulo vazio, Jesus proveu testemunhas oculares. Em suas aparições, Jesus provê para os discípulos provas da ressurreição, aparecendo 2 vezes no dia em que ressuscitou, com o propósito de cumprir suas promessas. Mas eles ainda não creram. Jesus deseja que os discípulos vejam seu corpo ressurreto para eliminar qualquer dúvida sobre o fato milagroso e histórico, que servirá de base para a pregação e esperança para todos os discípulos. A primeira testemunha providenciada será Maria Madalena, uma das 3
que descobriram o túmulo vazio. Desta vez, ela faz o que o anjo mandou e vai contar aos outros discípulos a notícia maravilhosa. Mas eles não creram. Reporta que Jesus está vivo e que o viu com os próprios olhos. Infelizmente, não creram nas suas palavras. E o texto diz que eles estavam chorando. A grande tristeza ainda dominava seus corações, porque ficaram apenas concentrados na morte e no sofrimento e esqueceram que ele disse: no terceiro dia eu ressuscitarei. Deste modo, se recusam a acreditar na boa notícia do Evangelho. Tristeza e decepção nos impedem de compreender a mensagem mais clara que ouvirmos da Palavra de Deus. Não permita que suas lutas, suas tristezas, suas decepções impeçam você de enxergar as grandes e muito preciosas promessas que Deus tem nos feito em sua palavra. Leia a Escritura para que a dúvida não domine a sua fé. Depois, mais 2 testemunhas são providenciadas e Jesus aparece a 2 discípulos, não nomeados, não sabemos quem eram, mas eles estão saindo de Jerusalém. Estão indo ao campo, como se voltassem ou quisessem voltar às suas atividades normais. Também sem esperança e cheios de frustração, demonstrando absoluta falta de expectativa da ressurreição de Jesus, mesmo tendo ouvido falar que ressuscitaria. Para eles, tudo acabou. Só resta agora voltar à vida normal desse mundo. Porém, o encontro com o Senhor ressurreto mudam o rumo da sua vida. E eles voltam para a cidade e contam a todos os companheiros a novidade, a notícia maravilhosa. Deus pode providenciar os meios para mudarmos o rumo da nossa vida, mas nós é que temos que tomar a decisão de converter, mudar o rumo de nossa vida, motivados pelas providências de Deus, em nos dar as condições para crer. Mais uma vez, a verdade sobre o milagre se ouve com incredulidade pelo grupo de discípulos. Ninguém ainda consegue relacionar as promessas anteriores de Jesus com o relato que estão ouvindo das testemunhas oculares. Demora para a tristeza da cruz ser transformada pela alegria da ressurreição. Os discípulos se recusam a acreditar no que deveriam estar aguardando, esperando. Amados, como as lutas, as dificuldades, tristezas, decepções têm o poder de nos fazer esquecer das grandes e muito preciosas promessas que Deus nos fez. Não permita que isso aconteça com a sua vida. Tome posse das promessas de Jesus, para que as lutas não impeçam nem você, nem a mim de continuar. As previsões repetidas de Jesus foram esquecidas no meio da tristeza, desespero e decepção. Maria Madalena acredita porque viu, mas os outros não aceitam a sua palavra. Os dois discípulos acreditam porque Jesus apareceu a eles. Porém, seu relato também foi rejeitado. Parece que será necessário
aparecimento pessoal a todos, para tirá-los da incredulidade. É por isso que mais tarde Jesus vai dizer: bem-aventurados os que não me veem e mesmo assim creem em mim. Para a vergonha dos apóstolos e com extensão de toda a raça humana, o homem não consegue aceitar o poder incomparável de Deus e insiste em curtir sua tristeza, ao invés de acreditar nas boas novas da ressurreição e tomar posse das promessas que ele fez. O maior de todos os milagres foi recebido com descrença, mesmo entre os seguidores mais íntimos do Senhor. Felizmente, nós temos um Deus bondoso e misericordioso ao nosso lado, sempre mostrando o seu amor e nos dando oportunidade de crer. Felizmente, como o resto da história mostrará, descrença humana não impede nem invalida o plano divino, apenas revela a fraqueza humana. A incredulidade inicial dos discípulos não impede que Deus faça sua vontade perfeita, pois a salvação vem pela graça de Deus e por sua iniciativa e não por mérito humano. Mas é necessário crer. Tenhamos fé e acreditemos plenamente na palavra de nosso Senhor, pois Deus promete e cumpre aquilo que fala. Ele cumpre suas promessas. Toda a nossa esperança se deposita nele. E nas palavras de Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, versos 3 e 4, nos diz: mas será que isso vai impedir que Deus seja fiel? De maneira nenhuma. Deus continuará a ser fiel, mesmo que todos sejam infiéis. Mas precisamos tomar a decisão de mudar o rumo de nossas vidas, motivados pelas promessas que encontramos em Sua palavra. Que Deus te abençoe. Graças alcançou vida eterna, da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu.